Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vai começar agora a nossa aula de geografia. Continue com a gente, pega o material para vocês fazerem as anotações, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais urbanos no Brasil, certo? O que nós vamos aprender? Olha aí. Nós vamos compreender os problemas de degradação do meio geográfico brasileiro em decorrência da forma do uso e ocupação, especialmente na cidade, claro. Nós vamos falar dos casos dos problemas urbanos na cidade. E identificar a importância, né, no caso aí não é nem áreas ambientais rurais, mas de preservação de áreas verdes nas zonas urbanas. O nosso objeto de conhecimento, você já sabe, problemas urbanos, ambientais. Vocês irão encontrar na unidade 3, capítulo 8, página 102, ok? Bom, o que é um problema ambiental urbano? Aí eu trouxe uma definição adaptada da CONAMA, certo? Que eu trouxe na aula passada. Então, o que seria o problema ambiental urbano? O problema ambiental urbano é qualquer alteração, é uma anomalia, né, das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente em áreas urbanas, causadas especialmente pelo estilo de vida da população e pelas atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a qualidade dos recursos do meio e o bem-estar da população. Veja que eu estou falando do meio ambiente em áreas urbanas. A área urbana, ela também faz parte do meio ambiente. Tudo é meio ambiente, gente. Certo? Não separem meio ambiente, que é um lugar natural, que tem a natureza, de um espaço urbano. O espaço urbano, ele também é um meio ambiente, só que a predominância de produtos culturais, né, de elementos culturais. Ok? E por conta de atividades humanas e especialmente pelo estilo de vida que nós levamos, às vezes a gente não quer andar de ônibus, nem de bicicleta, a gente prefere usar automóvel, a gente consome bastante, o nosso estilo de vida acaba gerando uma alteração ou alterações e anomalias na nossa cidade, nas nossas cidades, especialmente nas grandes cidades, ok? Quais são os fatores que contribuem para os problemas ambientais urbanos? Eu destaquei aí alguns, mas são vários, né? Um deles, intensa concentração populacional, ok? Muita gente, olha só, quando a cidade tem uma demografia muito grande, essa cidade, ela não vai conseguir dar conta da sua população, de atender a sua população. Veja, vocês podem ver, por exemplo, a questão às vezes, das creches, das escolas, às vezes falta vaga, né, nas escolas mais próximas da casa de vocês, justamente por conta do aumento populacional. Aí gera aquela dor de cabeça, né? Você tem que se deslocar para um outro bairro, um bairro mais distante, para poder se matricular. Por quê? Porque a população é muito concentrada nas cidades. Falta de planejamento urbano é um outro fator que contribui para os problemas ambientais urbanos. Lembrando que nos países subdesenvolvidos e emergentes, no caso do Brasil, o Brasil ele teve a sua urbanização tardia. Tanto a industrialização tardia, consequentemente, teria sua urbanização tardia. Então, o Brasil, as cidades elas cresceram sem planejamento adequado. Elas cresceram de forma acelerada e, por crescer de forma acelerada, não se deu conta de planejar tudo de forma organizada. Então, isso gera diversos problemas, a falta de planejamento urbano. Ocupação de áreas inadequadas, né, por conta do uso e ocupação do espaço. Também por conta de especulação urbana, especulação imobiliária. O espaço ele se torna, às vezes, em alguns locais, com valor, né, mais agregado, um valor mais caro, e aqueles espaços que têm um valor menor são justamente espaços onde não se deveriam instalar habitações, como por exemplo habitações em encosta de morros. E aí quando a gente vê todo ano,
né? No início de verão, quando chove muito, a gente vê problemas de, por exemplo, desabamento, né? Dos morros sobre essas casas que ficam instaladas em encosta de morro. Isso gera um problema. Inércia do Estado, que o Estado não consegue dar conta da demanda, então o Estado fica parado. E também um fator que contribui para os problemas urbanos, a industrialização. A industrialização ela contribui como? Ela contribui gerando, por exemplo, resíduos, né? Tanto sólidos, líquidos, e eles não fazem o tratamento adequado e aí joga para a natureza da forma que for, ok? Bom, nós vamos falar de alguns problemas urbanos. Eu trouxe para vocês aí o primeiro, a questão do lixo. A questão do lixo é um problema urbano muito sério, muito sério. Pensa comigo. A sua mãe diz assim, você junta o lixo, vai e coloca o lixo lá fora. Lá fora. Aí você pensa, mas eu tô dentro do planeta Terra, então eu tô jogando o lixo fora? Não. Eu tô só apenas transferindo o lixo da minha casa para um outro local, né, no espaço geográfico. Então não existe isso, jogar lixo fora, né? Vamos pensar, raciocinar, não existe isso de jogar o lixo fora. Mas a gente pode ter alternativas, por exemplo, de tratamento do lixo. Então, um dos problemas do lixo, quanto maior o aumento populacional de uma cidade, mais a cidade vai produzir lixo, né? Quanto maior o aumento populacional da cidade, mais a cidade vai produzir lixo. Você já parou para observar o quanto de lixo a sua casa produz? Produz menos? Você pode comparar até com o do vizinho, né? Se o vizinho produz mais lixo, certo? Isso se dá, gente, especialmente por conta do consumo, né? O consumo é um problema sério. É um dos paradigmas que a gente vem enfrentando, que quer mudar essa situação, que é a questão do consumo. A gente consome muito, quanto mais você consome, mais você irá produzir lixo. Falta de tratamento adequado para o descarte do lixo. Infelizmente, na maioria das cidades brasileiras, nós temos lixões a céu aberto. São lixões abertos, né? Que aí geram gases tóxicos, também aquele líquido chorume, né? E causam contaminação, por exemplo, do solo e até de águas subterrâneas, né? Dos mananciais. Vão acabar essas águas subterrâneas, é claro, vão alimentar um rio ou um córrego próximo e vai contaminar esse rio. Além, é claro, de causar doença para a população. Como é que causa doença? Porque o lixo a céu aberto, ele vai atrair diversos vetores, como ratos, urubus, animais, né? Animais não, bichos que causam doenças, baratas. Qual a solução para o lixo hoje no Brasil? Existe uma lei que até 2020 todas as capitais devem ter aterro sanitário, certo? Até 2020, todas as capitais devem ter aterro sanitário. O que é o aterro sanitário? É uma obra de engenharia que segue normas rígidas de segurança e permite a confinação segura do lixo em termos de controle de poluição ambiental. Então não vai ficar o lixo a céu aberto, né? O lixo ele vai ser aterrado, o nome já diz por si só. Debaixo desse aterro vai ser revestido de uma camada, olha só, uma manta, né? Como se fosse uma manta de PVC, para justamente esse lixo não ultrapassar essa manta e não contaminar o solo. E depois eles irão jogar terra por cima, para não atrair, como eu falei, esses vetores, né? Não atrair rato, não atrair urubu, não atrair barata e outros animais, micro-organismos que causam doença para a população. Qual é a vantagem de se ter aterros sanitários, que é o que deveria acontecer?
Reduz o risco de contaminação do lençol freático, porque, como eu falei, a parte de baixo será revestida de uma manta PVC, então não tem como passar, né? Não permite a proliferação de vetores de doenças, animais que causam doenças. A possibilidade de produção de metano para energia, ou seja, o lixo ele produz gases tóxicos. Se ele está a céu aberto, esses gases tóxicos são lançados para a atmosfera. Mas se ele estiver confinado, aterrado, esses gases eles são confinados também, e aí eles irão produzir o gás metano para gerar energia, certo? Então, existe aí uma possibilidade de, por exemplo, de fazer o lixo ser útil para a gente. Reduz o mau cheiro, é claro, né? E reduz poluição visual. Lembrando que quem mais sofre com o problema do lixo é a população mais carente que vive na periferia. Por quê? Porque é justamente na periferia, nas zonas mais distantes da cidade, onde se encontram os lixões, né? Tira da cidade e leva para um espaço distante, onde fica a população de baixa renda, e aí deposita o lixo lá nas regiões mais marginalizadas, infelizmente, né? Bom, outro problema ambiental urbano é a questão da poluição atmosférica. A poluição atmosférica vai gerar diversos outros problemas urbanos, ok? O que causa a poluição atmosférica? A poluição atmosférica é causada pela atividade antrópica, e quando eu digo antrópica, eu estou falando da atividade do homem, atividades humanas, né? Que atividades são essas? Poluição por meio das indústrias, geração de energia também causa poluição, certo? Aquelas termoelétricas, usinas nucleares principalmente, gera poluição. Veículos automotores, que são os automóveis, que lançam gases poluentes, né? E queimadas. Em Teresina nós temos, durante os meses mais quentes do ano, infelizmente, nós temos aquele cristão, né, que decide colocar fogo no mato lá nas plantações, e aí gera aquela dor de cabeça pra gente, né? Que é a queimada, e você fica com a garganta irritada, os olhos ficam irritados, dá uma dor de cabeça danada, né? Onde eu moro, todo ano tem uma queimada próximo de um terreno assim que não é utilizado, né? Tem muita mata. E aí, todo ano ocorre essa queimada lá. Nossa, é insuportável. Imagine aí. Acredito que alguns de vocês tenham passado por isso e passam por isso. Quais são os principais gases lançados para a atmosfera? Monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e gás carbônico. São gases nocivos, né? Especialmente o gás carbônico lançado pelos automóveis, ok? Quais são as consequências da poluição atmosférica? São várias. Problemas respiratórios, né? Causa chuva ácida, inversão térmica, que é quando fica a parte... Aqui em Teresina dificilmente, mas já ocorreu um fenômeno como inversão térmica, que é quando embaixo fica uma neblina fria, em cima, né, acima, ela fica com uma poluição concentrada. Essa poluição ela não consegue ultrapassar uma outra camada de ar, que é a camada de ar mais quente. Então, a gente sabe que o ar ele se movimenta por convecção, né? O ar quente sobe, o ar frio desce. Por conta da poluição, o ar frio ele não consegue subir, nem o ar quente consegue. Aliás, por conta dessa poluição, às vezes, o ar frio não consegue subir, nem o ar quente consegue descer, e aí fica a poluição lá no meio, entre as duas camadas, impedindo a circulação do ar. Vamos falar sobre a ilha de calor? Ilhas de calor também é um problema ambiental urbano,
né? Trata-se do aumento da temperatura em áreas onde há grande concentração de quê? De estruturas que absorvem calor, ou seja, centro urbano é onde irão se concentrar as ilhas de calor. Vocês estão vendo aqui o centro, olha só, prédio e tudo mais. Aí áreas residenciais, comércios e áreas de subúrbio, parques, zona rural. Veja como em graus a temperatura aumenta, especialmente no centro, né? 33 graus fica. Já em áreas mais distantes do centro, onde há uma maior arborização, essa temperatura diminui até 3 graus Celsius. Olha só. Então, quanto mais distante, menor a temperatura. Como eu moro longe do centro da cidade, eu não sei vocês, realmente à noite a temperatura é mais agradável. Bom, e o que causa essa ilha de calor? Gente, se você está no centro, há o quê? Há um adensamento urbano, né? Você tem muitos prédios nos centros da cidade, uma verticalização. Esse adensamento urbano, feito de maneira não planejada, impede a circulação, por exemplo, do ar. Ok? Então, no centro o ar fica meio que parado, digamos assim. Também materiais utilizados nas construções do centro, como asfalto, né? O centro às vezes é todo asfaltado. Dificilmente você vai ver uma estrada de terra lá no centro de Teresina, né? Não existe isso. Concreto, materiais como metais, vidro também, certo? Então, isso faz com que, além disso, já que é uma área concentrada, né, da população, do comércio, de atividades econômicas, não há vegetação, eles têm que desmatar para construir esses empreendimentos, esses prédios, certo? E sem contar que o transporte de veículos, né, no centro urbano, que é intenso, esses veículos eles acabam emitindo, soltando gases tóxicos para a atmosfera, o que aumenta ainda mais, potencializa ainda mais o calor no centro urbano. Então, ilhas de calor nada mais é que o aumento da temperatura em áreas centrais da cidade, onde há menor arborização e maior adensamento urbano. Vamos para a chuva ácida? Chuva ácida também é causada principalmente pelo lançamento de gases nocivos, ok? Chuva ácida é um fenômeno atmosférico caracterizado pelo alto grau de acidez das águas da chuva, com pH menor do que 5,6. Então, a acidez é grande. Toda chuva é ácida, ok? Independente se é aqui em Teresina ou, sei lá na zona mais rural da cidade. Toda chuva é ácida, certo? Porém, nas grandes cidades, essa acidez ela fica menor que 5,6. É uma acidez bastante forte, né? Ela é causada pelo elevado grau de poluição atmosférica, como eu falei. Em função disso, é mais comum em grandes centros urbanos e áreas altamente industrializadas. Bom, como é que ocorre a chuva ácida? Ocorre com dois dióxidos principais. É lançado na atmosfera o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Esses dióxidos, em contato com a água, H2O, né? Naquela nuvenzinha condensada, em contato com a água, vai gerar ácido nítrico e ácido sulfúrico. Esses ácidos, quando há precipitação, ou seja, quando ocorre a chuva, ela irá causar problemas como corrosão de materiais na cidade, estátuas, alguns prédios e etc, né? Fiação, por exemplo, vai também prejudicar plantas. Uma planta recebendo uma água muito ácida, ela vai começar a cair suas
folhas. Consequentemente, se eu tiro a cobertura vegetal, essa chuva ácida vai atingir o solo e vai aumentar a acidez do solo e também aumentar a acidez das águas, né, dos nossos rios, dos nossos córregos. Então, tá aí um dos problemas da nossa cidade que ocorre no Brasil, a chuva ácida, especialmente na região sudeste do Brasil. Hipermeabilização do solo. A hipermeabilização do solo é um fator que gera diversas consequências, ok? Para o meio ambiente urbano. O que é a hipermeabilização do solo? É a urbanização. A urbanização, né, amplia a cobertura asfáltica e de concreto, o que faz com que a água das chuvas não consiga penetrar nos solos e seguir, né, o seu caminho natural. Então, quando há precipitação, há o escoamento superficial. Essa chuva ela precisa escoar para algum lugar. Como nas grandes cidades há o asfaltamento das ruas, avenidas e concreto, essa água ela não consegue penetrar. Quando essa água não consegue penetrar no solo, ela vai o quê? Ela vai encontrar um caminho para ela. Não interessa, ela vai ter que encontrar um caminho. Aí o que ocorre? Enxurradas, né? Começa a chover, aí ocorre aquelas enxurradas que sai carregando carro, sai carregando poste, sai carregando tudo que vem pela frente, né? Até gente, cachorro. Se vocês já viram em imagens, em jornais, na TV de vocês. Podem ocorrer enchentes também, principalmente próximos de áreas de rios, né, nas margens dos rios, onde não deveria haver construções, ocorrem enchentes, ocorrem alagamentos, certo? Na cidade. E inundações é quando aquela fica no extremo máximo, né? Fica uma grande concentração de precipitação, sem escoamento superficial, e aí fica naquele nível máximo de inundação, e aí demora dias para que diminua o nível da água. Somado à cobertura asfáltica e ao concreto, que contribui para a hipermeabilização do solo, tem também a questão do acúmulo do lixo. Às vezes a cidade até tenta, né, colocar aquela que chama boca de lobo, né, que é aquele bueiro que suga a água da chuva, para diminuir justamente as enchentes, os alagamentos. Às vezes a cidade coloca, porém, como a população, né, joga lixo nas ruas, esse lixo acaba entupindo essas bocas de lobo e aí contribui ainda mais para esse problema, que é a questão das enchentes e inundações nas grandes cidades. Em São Paulo, minha Nossa Senhora, né, alaga rápido assim, se chover 20 minutos em São Paulo, fica debaixo d'água. Em Minas Gerais, do mesmo jeito. Em Minas Gerais, há até sinalização, né, de ruas, avenidas lá em Minas Gerais, que eles indicam aqui há risco de inundação, de enchente. Então, quando você vê lá em Minas Gerais que vai chover, quando a pessoa vê que vai chover, ela já não vai por aquela rua, ela pega um outro caminho onde não vai ocorrer enchente nem inundação, para vocês terem uma ideia, né? Nós temos a poluição visual e sonora. Para mim é uma das que mais me irritam, né? Poluição sonora, principalmente. Ela é causada pelo quê? Respectivamente pela grande quantidade de estímulos visuais. Muita propaganda, muita informação, muita coisa. Você vê, você fica o quê? Confuso, chega em casa, isso gera até irritabilidade na gente. Pensa aí, às vezes pensa aí você com o seu celular, já que a gente não está saindo de casa quase para nada, né? Você com o seu celular e você começa a olhar o Instagram, ver um monte de foto, um monte de informação, isso, aquilo, outro, passando. Um monte de vídeo no Reels. Aquilo ali enche sua cabeça de uma forma que você fica cansado, você acha que está descansando, tirando um tempo para você, mas não, você acaba ficando mais cansado ainda. Então, é pesquisado isso e é comprovado cientificamente
que poluição visual, no caso do espaço urbano, como essas propagandas que vocês estão vendo abaixo, várias propagandas, outdoor, né? Fachada de loja, eles acabam gerando um problema na nossa mente, um cansaço. Além disso, nós temos também a questão dos barulhos, dos ruídos, que são incessantes nas grandes cidades. Barulho de automóvel, carro com propaganda, não é verdade? Que você vai no centro, aí tem aquele carinha lá da loja que fica chamando você para... Nossa, é um pesadelo. Eu, pelo menos, como eu não gosto muito de barulho, eu acho um pesadelo. Sem contar o seu vizinho que liga aquele som, aquele paredão no final de semana, das 7 horas da noite vai até as 2 horas da manhã. Poluição sonora, que ocorre nas grandes cidades. Quando você vai para o meio rural, é aquela paz, né? No meio rural. Você não escuta nada, só o som da natureza. Então, no espaço urbano também existe poluição visual e poluição sonora. Para finalizar aí, nós vamos falar dos despejos dos esgotos nos rios e canais, que é um problema também em Teresina, problema sério. Inclusive, atualmente, está gerando eutrofização do rio Poti, certo? Que a eutrofização é um aumento de algas por conta da contaminação dos rios, justamente por conta do despejo de esgotos diretamente no rio, sem tratamento. Isso fica especialmente, olha lá na zona leste, que vocês estão vendo a ponte estaiada, a eutrofização com várias algas. Essas algas impedem a entrada do sol, né, sobre a água. Se não entra sol, não entra oxigênio, as plantas não produzem fotossíntese, mata o quê? Os animais, os peixes desse ecossistema e outros vegetais, né? Outras plantas, outras algas dos rios. Então, a consequência é a contaminação da água doce e a eutrofização, como vocês estão vendo aqui na imagem. Práticas sustentáveis para as áreas urbanas são várias que a gente poderia adotar, né? Consumo consciente, coleta seletiva e tratamento de lixo, aumento do transporte público de boa qualidade, né? Vocês veem aí se a gente tem ou não aí essas práticas sustentáveis. Saneamento básico, tratamento dos resíduos industriais, né? Que deveria ser aliás, o governo deveria fiscalizar bastante as indústrias em relação ao tratamento dos seus resíduos. A arborização das cidades, Teresina um dia já foi cidade verde, certo? Que foi até um título que recebeu do poeta Coelho Neto. Materiais de construção urbana adaptáveis para a diminuição da temperatura. Uma coisa simples, por exemplo, é a cobertura do telhado com por exemplo, com cal, com tinta branca. Isso já diminui a temperatura. Os nossos telhados, eles são, na maioria, telhados de cor mais avermelhada, né? Então, nossa aula vai ficar por aqui. Na próxima aula eu vou trazer questões relacionadas só a problemas urbanos ambientais para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, estudem e até a próxima.